Fala galera, eu sou Vinícius Oliveira, sou professor de redação e certamente você que está vendo esse vídeo já passou pela seguinte situação: você estuda a teoria de interpretação de texto, estuda a função da linguagem, mas na hora que você vai fazer a questão, você erra. Sabe por que isso acontece, cara? Porque não basta você ter a teoria sozinha, ela não vai te ajudar a acertar a questão. Você tem que ter estratégia para acertar questões. E pensando nessa dificuldade que muitos alunos têm, eu desenvolvi um curso chamado Top 10 Linguagens Enem. Para que serve esse? Qual é o objetivo desse curso, prof? O objetivo desse curso é pegar os 10 assuntos principais que sempre caem na prova do Enem, escolher as questões dos últimos 3 anos e resolver essas questões e te mostrar e te ensinar a resolver questões. Esse é o grande objetivo desse curso. Em linhas gerais, eu peguei 10 grandes temas e vou começar agora pelo primeiro tema, que é tipos textuais. Galera, nós vamos passar por 10 temas. O primeiro são os tipos textuais. Depois, vamos passar pelos gêneros textuais. Depois, funções da linguagem. Os 10 são esses: tipos textuais, gêneros textuais, funções da linguagem, semântica, variação linguística, estilos literários e vanguardas, textos não verbais e tirinhas, artes plásticas e intertextualidade. São os 10 temas que sempre caem no Enem e são eles que vão entrar no nosso curso Top 10 Linguagens Enem. A cada vídeo eu vou fazer primeiro um breve panorama, vou mostrar uma breve teoria, coisa simples, rápida, só para inteirar você da teoria, e logo depois da teoria nós vamos fazer as questões e vou te contar os segredos para você acertar as questões, fazer questão mais rápido e principalmente, cara, ter mais segurança nas suas próprias respostas. Segurança no que você está marcando, para você não ter que depois voltar com dúvida, marcar uma outra, e aí na hora que você vai conferir o gabarito, era aquela que você tinha marcado primeiro, que você desmarcou porque você deu mole. Você não pode dar mole porque esse é o ano da sua aprovação. E vem comigo então falar um pouco sobre tipos textuais e depois, calma, depois, nós vamos fazer questões de tipos textuais. Eu vou te dar todas as malícias aqui no curso para você fazer mais rápido e ser mais bem sucedido na prova de linguagens. Primeira coisa, galera, tipos textuais são quatro coisas só. Tipo descritivo, narrativo, dissertativo e injuntivo. Poxa, prof, mas e cadê o tipo jornalístico? Calma, você não pode confundir tipos textuais com gêneros textuais. Quando eu falo assim, artigo de opinião, é um gênero textual, não é um tipo textual. Prof, qual é a diferença então entre tipo textual e gênero textual? Eu vou te explicar aqui rapidinho, tá? Olha só uma coisa que eu vou te explicar aqui. Quando você faz um artigo de opinião, por exemplo, vou escrever um artigo de opinião aqui agora. Artigo de opinião. Esse artigo de opinião é um gênero. E dentro desse artigo de opinião tem pequenas frases. E essas frases são os tipos. Em linhas gerais, o gênero textual nada mais é do que um conjunto de tipos textuais, entendeu? Dentro do artigo de opinião, eu posso começar descrevendo alguma coisa. Aí depois eu posso fazer uma narração, contar um fato histórico que aconteceu. E aí depois eu dou a minha opinião sobre esse fato histórico, entendeu? Eu faço uma descrição primeiro, depois eu faço uma narração de um acontecimento histórico, depois dou a minha opinião. Estou usando vários tipos. O gênero textual nada mais é do que um conjunto de tipos textuais, beleza? Não confunda os dois conceitos em hipótese nenhuma. Vamos começar então pelo tipo narrativo, valeu, galera? Olha só, esse aqui é um texto narrativo. No ano de 1970, o presidente Emílio Garrastazu Médici investiu na Copa do Mundo do México, que inclusive consagrou o Brasil como um país do futebol e colocou os jogadores da seleção em um lugar de heróis da nação. Fica tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Ah, moleque! Eu vou te dar aqui as principais características do texto narrativo. Quais são as principais características que vai te ajudar muito a resolver questões de linguagens do Enem? Você vai responder rindo as questões de linguagem. Primeira característica é
o verbo no pretérito perfeito. Ai, prof, eu nem sei o que é um pretérito perfeito. Tem que aprender. Pretérito perfeito não é difícil, não. É um passado que aconteceu, um passado. Ó, investiu, consagrou, colocou. É um passado que aconteceu de forma pontual. Acabou, investiu, consagrou. Esse verbo é a característica do texto narrativo. Beleza? Outra coisa, galera, o tipo narrativo também tem uma marca de tempo, uma marcação temporal. Quando você escreve assim, ó, no ano de 1970, beleza. 1970 é a marca temporal. Geralmente, a gente começa redações do Enem assim, né? A redação do Enem, na hora que você vai fazer, eu vou te explicar aqui uma coisa, presta atenção em mim. Olha só. Redação do Enem é um gênero textual. O gênero é redação Enem. Dentro do gênero textual, redação Enem, tem um tipo que tem que predominar. Qual o tipo que tem que predominar dentro de uma redação do Enem? Dissertativo, ok? Mas nada impede que no comecinho da minha redação, só no primeiro pedaço, eu faço uma alusão histórica. Quando você faz uma alusão histórica, você está usando um texto narrativo. Ah, então a minha redação inteira vai ser um conto? Não, é só o primeiro pedacinho. Depois você vai voltar a dissertar. Depois você vai voltar a argumentar. Nada impede que eu comece uma redação assim, beleza? Então, a redação Enem é um gênero textual e dentro desse gênero eu tenho pequenos fragmentos. E esses fragmentos são chamados de tipos textuais. Próximo tipo é o texto descritivo. Galera, o texto descritivo ele tem duas subdivisões, o descritivo objetivo e o subjetivo. Uma vez eu fui a um restaurante, abri o cardápio e no cardápio estava escrito assim, delicioso e grande croquete de frango. Cara, olha essa descrição. Quando eu falo que o croquete ele é delicioso e grande, é uma descrição subjetiva. Como assim, prof, subjetiva? Eu estou dando a minha opinião. É a minha opinião, porque o que é delicioso para mim não é delicioso para outra pessoa. Então eu descrevi usando a minha subjetividade, por isso eu chamo de descrição subjetiva. Descrição subjetiva tem opinião, também é chamada de juízo de valor. Agora, quando eu falo um croquete de frango, esse de frango ninguém discorda que é. Quando você morder, você já vai saber que é frango. Então isso aqui é uma coisa que ninguém discorda, da qual ninguém discorda. Então é um texto descritivo ou objetivo. Compreendeu a diferença? Compreendeu, né? Agora eu quero que você perceba uma coisa que é muito importante. O Enem, ele exige de você outro conhecimento. Aqui no nosso curso, eu não vou trazer a teoria mais fácil. Eu vou trazer a teoria que você precisa. Se você tiver dificuldade, você vai parar o vídeo e vai tentar assistir de novo. Vou tentar explicar da melhor forma possível agora para você entender. Preste atenção. E vai ter questão que vai exigir esse conhecimento daqui a pouquinho. Então presta muito atenção. Galera, uma das características da descrição, além dos adjetivos, além da descrição objetiva e subjetiva, é a presença de verbos no pretérito imperfeito. Eu vou repetir porque você não entendeu. Uma das características da descrição, além dos adjetivos, é a presença de verbos no pretérito imperfeito. Prof, me dá um exemplo de um pretérito imperfeito? Olha aqui, eu vou dar um exemplo de um texto descritivo. As crianças da Idade Média eram destinadas à guerra se fossem saudáveis e fortes. Fossem. Esse verbo está no pretérito imperfeito. Não confunda com o pretérito perfeito. O pretérito perfeito é Vinícius Oliveira foi. Perfeito. Agora, se eu disser Vinícius Oliveira era, é o pretérito imperfeito. Se você não domina, pelo menos essa diferença, é legal que você passe a dominar para você acertar mais questões de linguagem no Enem. Se apresentar sem alguma deficiência. Quer um macete? Se apareceu esse SSE, apresentassem, fizessem, fossem, é um pretérito imperfeito. Pegou o macete? Apareceu SSE, esse pedacinho aqui é pretérito imperfeito. Com efeito, não eram raros os casos de infanticídio que consistia no sacrifício de um infante lançado ao mar ou precipício, caso sua alimentação fosse considerada desonrosa à sua família, o que era legitimado pela lei. Esse texto aqui, muitos alunos no Enem, menos você, mas muitos alunos marcariam que é um texto narrativo.
porque está contando aqui uma coisa histórica da Idade Média, mas não é narrativa, é descritivo. Eu estou descrevendo como era, não estou narrando fatos que aconteceram um depois do outro, depois do um, depois do outro, depois... Eu estou apenas olhando para a Idade Média e descrevendo como é que era aquele momento, beleza? Como é que eu sei disso? Quando eu uso verbos no pretérito imperfeito. Tá pegando a diferença? A narração, pretérito perfeito. A descrição é pretérito imperfeito. E agora, prof, um outro exemplo de texto descritivo é com adjetivos. Acelerado, superficial, passageiro. Adjetivos. Assim é o cotidiano de jovens contemporâneos, tal como defendeu Zygmunt Bauman em sua obra. Então se liga, muitas redações, antigamente, 2015, 2014, muitas redações começavam assim, com esses 3 negocinhos, 3 adjetivos. Ou seja, na minha redação do Enem, é um gênero textual, e eu posso usar alguns tipos textuais. Quem tem que predominar é o dissertativo, eu sei, mas eu posso começar com um texto descritivo com adjetivos. Beleza? Próximo tipo é o tipo injuntivo. Preste atenção, porque faremos muitas questões sobre texto injuntivo aqui no nosso curso. A nossa próxima questão, que eu vou fazer daqui a pouco com vocês, é sobre esse tipo de texto. O Enem gosta muito do texto injuntivo, ok? Coloque a criança em contato com a publicidade veiculada na televisão. Deixe-a sozinha por cerca de 5 horas diárias. Evite qualquer contato físico com ela durante esse momento. Pronto. Em breve você terá problemas com o seu filho. Esse texto é injuntivo. O que é um texto injuntivo, Vinícius? Injuntivo é o texto que tenta fazer você tomar alguma atitude. É o texto que tenta fazer você sair do lugar onde você está e fazer algo. Que tenta mobilizar você fazer alguma coisa, entendeu? Quando eu uso o verbo coloque, deixe, evite, eu estou usando palavras no imperativo, verbos no imperativo, beleza? Verbo no imperativo é uma característica muito marcante do texto injuntivo, ok? Aí, prof, eu não sei, cara, imperativo, não conheço, cara, imperativo é fácil. O imperativo é mais fácil do que todos os outros. Por quê? Porque o imperativo ele não tem tempo verbal. Não existe imperativo futuro, imperativo passado. O imperativo ele só tem afirmativo ou negativo. Então só existe imperativo afirmativo, coloque, ou imperativo negativo, não coloque. Não tem imperativo imperfeito do subjuntivo, não existe isso. Então é muito simples saber quando um verbo é imperativo. Aquele que dá conselho, aquele que dá ordem, aquele que dá algum tipo de orientação para quem está lendo. A outra coisa muito importante do texto injuntivo é que todo texto injuntivo faz contato com o leitor. Beleza? Todo texto injuntivo faz contato com o interlocutor. E o nome desse processo, que o Enem gosta muito, se chama interlocução. Preste atenção nesse nome técnico, porque a gente vai usar nas questões que a gente vai fazer daqui a pouco. Interlocução significa contato com o leitor. Por exemplo, isso agora que eu estou fazendo com você, galera, é interlocução. Estou conversando com o interlocutor, conversando com o meu leitor, com o meu ouvinte. Isso é interlocução. A interlocução, ela acontece de 3 formas. Quais são as 3 formas da interlocução, galera? 1, verbo no imperativo. Todo verbo no imperativo fala com o leitor. O imperativo é alguém dando ordem a outra pessoa. Então, imperativo é interlocução. Segunda forma de interlocução por pergunta. Toda vez que eu faço uma pergunta para alguém, a pergunta exige um contato. Então, interlocução acontece por pergunta. E a terceira forma de interlocução é o vocativo. O que é o vocativo? Vocativo é quando eu invoco alguém. Por exemplo, assim, oi meninas. Meninas é vocativo. Quando eu falo assim, oi Vinícius, galera, quando eu chamo você, isso é um vocativo. Vamos recapitular então? A interlocução acontece de 3 formas. Verbo no imperativo, pergunta ou com vocativo, beleza? Beleza, isso é muito importante, isso destrava sua mente no nível, porque quando você vai fazer questão, você faz a questão com mais segurança. E esse conhecimento aqui não é só para você resolver questões de tipos não, tá? Qualquer questão da interpretação de texto
você facilita a tua vida quando você sabe o que é um texto injuntivo, ok? Outra característica do texto injuntivo são os pronomes seu, se referindo a com quem eu estou falando, seu, teu, e o você. Quando eu falo assim, galera, você, seu comportamento, suas atitudes, eu estou me referindo a você e é uma característica do texto injuntivo, ok? E o último tipo de texto, para a gente daqui a pouquinho passar para as questões, é o texto dissertativo. Lembra que o texto descritivo, lá atrás, o descritivo, ele tinha duas divisões? Tinha o descritivo com opinião, que era o subjetivo, e o descritivo sem opinião, que era o objetivo. No dissertativo é a mesma coisa. Eu tenho duas divisões. Uma é com opinião e a outra sem opinião. Dissertativo com opinião é o argumentativo e o dissertativo sem opinião é o expositivo. Vamos ver agora cada um deles com calma? O texto dissertativo expositivo, ele é assim, ó. Vírus atenuados levam essa denominação, pois passam por um processo na qual sua virulência é reduzida a níveis considerados seguros para aplicação clínica, vacinação. Até agora, galera, é um texto dissertativo. Eu vou te provar. Por que é um texto dissertativo? Porque os verbos estão no presente. Pegou essa dica? Verbos no presente são a marca do texto dissertativo, ok? Então, vamos recapitular? Verbos no presente são o dissertativo. E se não tem opinião, é um dissertativo expositivo. Até agora, eu só mostrei fatos. Eu só expus. Próximo, o método Pasteur é mais utilizado para a obtenção de vírus atenuados. Nesse procedimento, os vírus patogênicos são utilizados para promover infecções sequenciais em culturas celulares in vitro ou em óvulos embrionários. Galera, esse texto tem os verbos levam, presente. Aí, prof, eu não sei o que é um presente. Se você não sabe o tempo verbal, então você precisa aprender, porque isso aí vai ajudar muito você a interpretar texto. E aqui no nosso curso, eu vou o tempo todo me recorrer ao verbo do texto, porque isso é uma forma de entender o que o enunciado quer. E dependendo do verbo, eu vou ter um determinado tipo de texto. Perceberam esse macete? Se eu tenho o verbo no pretérito perfeito, já sei que é narrativo. Se eu tenho um verbo no pretérito imperfeito, já sei que é texto descritivo. Se eu tenho um verbo no imperativo, já sei que é texto injuntivo. E se eu tenho um verbo no presente, já sei que é texto dissertativo. Isso aí, moleque, é macete para você destravar a tua mente, para você liberar a sua vida. E se o texto não tem opinião, ele é um texto dissertativo expositivo. Esse fragmento aqui, eu vou contar um segredo para vocês, tá? Eu tenho muitos segredos para te contar durante o curso, muitos segredos. Mas vou te contar um só nessa aula e vou te contar os outros nas próximas aulas. Quer ver um segredo? Eu tirei esse texto aqui da Wikipédia. Todo texto que sai da Wikipédia, se apareceu na fonte Wikipédia, o texto é dissertativo expositivo. Beleza? Pegou esse macete? Então, se o enunciado perguntou assim, qual é o tipo de texto presente no texto 1? Viu lá a fonte Wikipédia? Relaxa tua vida e vai para a próxima, porque aquele texto ali vai ser dissertativo expositivo. Pegou a maldade? É com isso, é assim que eu vou te ajudar a fazer as 45 questões da prova de linguagem sem ter que ficar perdendo tempo para pular para a próxima, sem ter que ficar com a redação atrasada porque não conseguiu fazer. Essa é minha meta aqui hoje para você. Beleza, galera? Próximo é o dissertativo argumentativo. O ato institucional de número 5 foi nocivo à sociedade brasileira. Mostra uma grave mazela e produz efeitos negativos até hoje. E o excesso de poder são prejudiciais. Sacou? Prejudiciais, nocivos, mazela, grave, são palavras que mostram opinião. E se são palavras que mostram opinião, o texto é dissertativo argumentativo. Beleza? Então, o texto dissertativo ele tem duas divisões. Ele pode ser expositivo sem juízo de valor e argumentativo com juízo de valor. Beleza? E espero que você tenha compreendido. Agora chegou a parte mais importante do nosso curso, em que a gente vai ver como que essa teoria se aplica para fazer as questões. Eu tenho muitos outros
segredos para te contar que vão te ajudar a fazer questões de linguagem de um nível, com uma rapidez que você não imagina. Beleza? Mas por enquanto a gente vai ficar aqui, vamos tomar uma água, dar uma respirada e daqui a pouco a gente volta para fazer